mais uma vez, sejamos todos bem-vindos. O tema da tarde de hoje, ele traz um tema macro, que é a urgência da evangelização, e nos trará o nosso irmão Milton Vieira a reflexão com o título Evangelização do Espírito, Conhecimento, Aprendizagem e Vivência. Então, desejamos a todos uma excelente palestra, que possamos estarmos receptivos às informações que o nosso irmão nos trará. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Aos nossos irmãos que nos assistem também pelas redes sociais e aos nossos irmãos desencarnados que aqui também estão presentes. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Antes de começarmos propriamente a nossa exposição, os esclarecimentos e um convite. Algumas semanas atrás, nós discutíamos, enquanto grupo de evangelizadores aqui do GEAC, sobre o retorno das palestras da área da infância e juventude que aconteciam antes da pandemia e que depois parou e a gente, por causa da pandemia, quando retornamos não tivemos mais. Fomos atendidos pela direção. Então, neste mês de fevereiro, nós teremos 3 exposições relacionadas à área da infância e juventude. E na discussão de qual seria o tema, optamos por um slogan que chamasse a atenção: a urgência da evangelização. Diante de todos os acontecimentos que nós estamos presenciando aí no nosso mundo, e cada um de nós, então, escolheu um tema mais ou menos específico, do qual esse que eu vou trazer hoje, sobre a evangelização do Espírito. Mas eu gostaria de avisar também que no próximo dia 21, quarta-feira, nós teremos outra exposição, à tarde de quarta, com o tema Evangelização Espírita na Formação do Homem de Bem. E no último sábado de fevereiro, no dia 24 de fevereiro, também teremos outra exposição com o tema Evangelização Espírita, Educação para a Eternidade. E o convite é para que quem tiver filhos, sobrinhos, netos, que tragam para a nossa evangelização, que vai começar na quarta-feira, dia 13 de março, para os jovens, e no domingo, dia 17 de março, para crianças e a infância. Bom, dito isso, esse tema é muito instigante, evangelização de espírito. A evangelização espírita é um canal para nos conduzir aos ensinamentos divinos. Então, eu quero informar primeiro aqui as bases no que eu me baseei para fazer esta exposição. Primeiro, então, a base principal deste livro, O que é Evangelização de Espíritos, do Eurípides Barçanufo, pela médium Alzira Bessa França Amuí. Também o livro A Missão e os Missionários, de Gladys Pedersen. Sublime Sementeira, este é uma coletânea de entrevistas e de mensagens de espíritos diversos. São mais de 30 espíritos, com cada um com mais de 3 mensagens, sobre evangelização. Também não poderia ficar de fora a nossa nordestina Sandra Borba, com Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização Infanto-Juvenil,
A evangelização no mais além, um quadro trazido pelo espírito Lúcio de Abreu e a médium Janaína Farias. E da nossa queridíssima Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização, enquanto ela estava encarnada. Eu gostaria de começar lendo a apresentação deste livro, que é feita por ninguém menos que o espírito Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: esse é mais um tratado de fé que o nosso caro amigo e irmão Eurípides Barçanufo vem oferecer aos espíritos sinalizados pela verdade cristã. O tempo caminha de tal forma que muitos se esqueceram de amar. Este tratado de educação se desdobrará durante o século, promovendo no pensamento as grandes mudanças que o espírito almeja. Eurípides Barçanufo é o responsável pelo trabalho de educação do espírito no Brasil, terra destinada a receber os espíritos compromissados com essa causa extraordinária. A evangelização de espíritos é um método claro que define para o espírito um pensamento amplo e reflexivo. Entregamos com a mais alta estima e apreço estas páginas, que por nós foram analisadas, contemplando nelas o porvir das luzes que nos aguardam. A educação é uma ciência que irá amparar a todos, estimulando-nos a erguer sempre o pensamento a Deus. Trabalhar pela causa do Cristo é o nosso desejo. Encorajados, nos empenhamos nesta nova tarefa que Jesus nos confiou. Muita paz, Bezerra de Menezes. Se nós perguntássemos, neste exato momento, a quem são destinados os trabalhos de evangelização nas casas espíritas, qual seria a resposta? Provavelmente, a grande maioria não hesitaria em dizer que é para as crianças e para os adolescentes. Não estão errados. Mas e nós outros? Nós que somos jovens há mais tempo, não precisamos mais adquirir esses conhecimentos, não temos mais necessidade deste aprendizado quanto a essas questões relacionadas aos ensinos e aos exemplos do Cristo? A evangelização de espíritos é uma metodologia que visa corrigir esse ponto de vista. Somos convidados a refletir no que estamos fazendo da nossa existência, para percebermos a importância desta etapa, nesta encarnação que estamos vivendo. Precisamos promover mudanças no nosso pensamento. Essa evangelização de espíritos é um método de educação que foi apresentado por Eurípides Barçanufo. E esse trabalho teve início lá na primeira década do século passado, no ano de 1907, com a criação, com a abertura do Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Primeiro colégio espírita do Brasil. Vale dizer também, vale lembrar, que Eurípides Barçanufo, autodidata que era, ele foi professor e ele criou o Liceu Sacramentano, uma instituição de ensino lá em Sacramento, no ano de 1902. Em 1904, ele se converteu ao Espiritismo. E em 1907, então, por solicitação de Maria, mãe de Jesus,
ele criou, então, o Colégio Allan Kardec, que funciona até hoje ainda, não mais como colégio, mas ainda está em atividade. Então, esse Colégio Allan Kardec, ele foi estruturado pelo professor Eurípides dentro da pedagogia do amor. Pedagogia essa que não foi Eurípides que criou, isso foi trazido por Jesus. Eurípides apenas apresentou. É uma educação direcionada ao espírito, com o propósito de mudar o pensamento, de mudar sentimento. É uma educação totalmente voltada a atender a necessidade do espírito. Tem como objetivo auxiliá-lo na aplicação do conhecimento espírita e fazer com que o espírito se conheça de forma clara, de forma simples. A pedagogia do amor é por ela que se aprende fazendo, ou seja, o espírito armazena o conhecimento, transforma-o em aprendizagem, compreendendo a causa e os efeitos de tudo que está à sua volta. Então, observar, experimentar, vivenciar para poder criar um raciocínio lógico. Esse é o compromisso, então, de Eurípides Barçanufo, trazer essa metodologia que será responsável pelo progresso moral do século. Essa pedagogia não tem o objetivo de inovar nada, não traz nada de novo. Ela apenas está renovando o entendimento de toda a estrutura do espírito, da maneira como devemos nos encarar como espírito, desvendando os nossos mistérios como ser espiritual. Essa pedagogia tem princípio básico de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para que isso aconteça, é necessário recursos. E o maior recurso proveniente de Deus é a natureza, é a causa primeira a ser compreendida para que possamos sentir Deus em nós. Quem é o evangelizador de espíritos? Evangelizador de espíritos é aquele, dentro desta metodologia, é aquele que aplica em si primeiro a metodologia do amor. E ele passa a se sentir comprometido com essa causa que abraçou. É um trabalhador cristão que conhece a doutrina espírita e que vive coerentemente de acordo com os ensinamentos que ele adquiriu. O evangelizador de espíritos, ele não pode servir o mestre com pensamento ligado à vaidade, às ilusões e ao materialismo, porque isso entorpece o espírito. Estamos numa nova era, uma nova época, e é necessário conhecer o espírito, conhecer seus valores, conhecer suas virtudes, conhecer também as suas dificuldades. Precisamos nós transformar os nossos medos, as nossas dúvidas, transformar em certeza e confiança de que tudo isso faz parte de um planejamento reencarnatório e que é perfeitamente compatível com a nossa necessidade evolutiva. A postura do evangelizador de espíritos é a coerência entre o conhecimento e o que ele vive. E nesse ponto, então, o exemplo, assim como Jesus Cristo fez, o exemplo é o maior instrumento de sinalização do evangelizador. E qual é o método a ser utilizado para a evangelização de espíritos? Toda pedagogia tem seu modo de apresentar os princípios, os recursos que nela estão intrínsecos, ou que estão explícitos. O mesmo acontece com a pedagogia do amor.
o espírito precisa ser educado na sua totalidade. Demonstrar para os evangelizandos que o pensamento é a base evolutiva do espírito. Esclarecer que o sentimento é uma energia que provém do pensamento e que ele é responsável pela manutenção do nosso ser espiritual, da nossa estrutura perispiritual. Esse método parte do princípio que devemos nos perceber como espíritos, devemos viver como espíritos, devemos perceber os outros como espíritos, atendendo cada um às suas necessidades. A nossa existência está planejada por objetivos a serem alcançados. Isso foi tudo planejado lá no planejamento reencarnatório. Como que nós vamos evoluir se nós não percebermos isso? Uma das grandes dificuldades o fato é esse mesmo, de nós ignorarmos o planejamento reencarnatório, de nós esquecermos que ele é estabelecido por princípios das leis que regem a vida. A evangelização de espíritos, utilizando então os recursos da natureza, ela estimula a elaboração de pensamentos, estimula a razão ativa, estimula também a consciência participativa e a vontade executiva, a vontade de executar. Outro ponto importante também nessa metodologia é que o espírito tem que ver nas pessoas não apenas o corpo e a idade. Temos que ver o outro como espírito, eterno espírito, portador de sentimentos, portador de aspirações, portador de desejos, de novas oportunidades para compreender a sua existência como espírito. Quais os recursos que nós podemos utilizar segundo esse método apresentado por Eurípides? A natureza é o primeiro. A natureza estimula o espírito a descobrir que Deus está em toda a criação. E ele passa então a compreender a natureza, a sua finalidade, a sua destinação. E esse método então ajuda a desenvolver o pensamento lógico, reflexivo, ensinando o espírito a pensar, a sentir e a confirmar a sua identidade divina. Com esse sentimento, então, ele passa a respeitar a natureza e tudo que está à sua volta, conduzindo o seu pensamento, então, para o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, então, o espírito passa a respeitar a natureza e valorizar tudo que está à sua volta. Outro recurso é a palavra, que tem que ser carregada de vibração, coerente com a verdade pautada, deve ser esclarecedor e tem que promover a reflexão. Quando o evangelizador faz a tarefa com indiferença, a palavra se torna repetitiva, não promove mudança no pensamento. Quanto mais simples a palavra, mais atingirá a consciência do ser a ser evangelizado. É através da palavra que o espírito expressa o seu pensamento. Então, ela só vai ter significado se, na vida desse espírito, ele vê a coerência em tudo que ele aprende com tudo que ele vive. A palavra bem direcionada pode modificar a rota de um espírito. Temos também como recurso a assistência fraterna. É um momento de interação mútua entre o evangelizador e os evangelizandos, ou o evangelizando, que pode ser individual. Quando nós nos dispomos a ouvir suas dores, suas queixas, suas necessidades, e auxiliá-los, então, para que eles possam vencer estas dificuldades. A assistência fraterna é, então,
o momento em que o evangelizador estimula o evangelizando a identificar os seus sentimentos que devem ser transformados e também os conflitos que paralisam ele no seu processo evolutivo. É um trabalho profundo que também exige sigilo diante dessa questão. Nós não vamos assistir o irmão, ele evangelizando uma só vez. Então, precisamos criar um laço de confiança mútua para que ele possa, então, se abrir, externar as suas dificuldades. A reflexão é outro recurso também, é um instrumento valiosíssimo na evangelização. Quem não reflete, não modifica o pensamento, não amplia a inteligência. Não podemos mais passar pela existência, pela nossa existência toda, sem refletir nos atos que estamos realizando. Os nossos atos são construções do pensamento, que o pensamento cria, e a vontade delibera, a vontade autoriza. Então, refletir é pensar, é sentir, é perceber o que se passa na intimidade. E com esse pensamento, o espírito começa então o trabalho de construir novos momentos na sua existência. E aí, nesse momento de reflexão, ele passa então ao trabalho de vigilância, ao que nós conhecemos por orai e vigiai, acionando principalmente os seus filtros do conhecimento. E a reflexão tem por objetivo mudar paradigmas, sim. Outro recurso, a arte. A arte tem uma finalidade grandiosa na vida do espírito, pois ela oferece mecanismos de evolução do pensamento e de sentimento. Ela promove no espírito um estado de alegria que dulcifica os pensamentos de forma efetiva. Através da arte, o espírito pode renovar seus quadros de memória. Podemos até dizer que a arte é uma atividade mediúnica, natural, porque o plano espiritual interage, promovendo mudanças no pensamento e fazendo com que o espírito reflita na sua postura diária. E aí ele traz mais informações sobre o teatro, a música, sobre a poesia. Mas qual é a relação, então, que nós temos entre evangelização de espíritos, que é o método trazido por Eurípides Barçanufo, e a evangelização espírita? Nós podemos dizer que a evangelização de espíritos, essa metodologia, pode e deve ser aplicada dentro da evangelização espírita na sua totalidade. Ainda não estamos empregando na íntegra. Ainda não estamos utilizando todos esses recursos que o Eurípides nos traz ali. Mas ainda não estamos fazendo tudo como deveria como ser feito diante desta proposta. Mas tenho a certeza que estamos fazendo o nosso melhor sempre, buscando a nossa formação evangélica, buscando a nossa formação intelectual e utilizando todo o nosso amor para receber, para acolher e para amparar esses espíritos evangelizandos que chegam até aqui ao nosso GEAC. Então, diante dessa conjunção toda, o que vem a ser a evangelização espírita? Nós podemos dizer que evangelização espírita é toda a atividade evangélica voltada para o estudo da doutrina espírita e para a vivência prática do Evangelho de Jesus. Essa redundância, vivência prática, é proposital, porque quem vivencia é porque praticou, mas é para que fique gravado. Precisamos vivenciar, precisamos praticar o Evangelho de Jesus. Cecília Rocha, no livro Pelos Caminhos da Evangelização, ela vai nos dizer
que é um programa de estudo, que é a Evangelização Espírita, é um programa de estudo estruturado com bases psicológicas e pedagógicas, que permite a assimilação gradativa e sequencial da doutrina espírita e do Evangelho. E a continuidade da ação evangelizadora é que vai solidificar essa base moral, emocional e religiosa no homem, visando o seu progresso espiritual. Qual é a principal tarefa da evangelização espírita? No livro A Missão e os Missionários, da Glade Pedersen, no capítulo 4, que ele tem como título A Grandiosa Tarefa da Evangelização Espírita, eu gostaria de ler aqui trechos em que o espírito Guilom Ribeiro, que quando em vida foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele traz nesta mensagem, ele diz assim: é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. Aliando a sabedoria e o amor, alcançaremos equilíbrio na nossa tarefa educativa. Eduquem-se o homem e teremos a terra verdadeiramente formada e feliz. Mais adiante ele diz assim: que se armem de coragem e decisão, de paciência e otimismo, de esperança e fé, de modo a se auxiliarem mutuamente na salutar troca de experiências, engajando-se com entusiasmo nas crescentes leiras de Jesus. Que jamais se descuide do aprimoramento pedagógico, ampliando sempre que possível suas aptidões didáticas, para que não se percam sementes promissoras ante o solo propício, pela inadequação dos métodos e técnicas de ensino, pela incipiência dos conteúdos e pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado. Ele nos diz também assim, ó, que não se estacionem nas experiências alcançadas, mas que aspirem sempre mais, buscando livros, renovando pesquisas, permutando ideias, ativando-se em treinamentos, mobilizando cursos, promovendo encontros, realizando seminários, nesta dinâmica admirável que quão permanentes dos que se dedicam aos abençoados e impositivos de instruir e educar. E ele encerra lá no final dizendo assim, que é de suma importância amparar as almas através da evangelização, colaborando de forma decisiva junto à economia da vida para quantos perambulam pelas estradas da existência. Corroborando com Guilom Ribeiro, nós temos naquele livro da Evangelização do Mais Além, do Lúcio de Abreu, do Espírito Lúcio de Abreu, eu consegui encaixar ele nesta parte em que ele diz que não devemos nos descuidar do aprimoramento pedagógico. Lúcio de Abreu é o espírito que para vocês conseguirem entender o contexto, é o espírito que é o tutor de Aninha no plano espiritual. Ela se prepara para ser uma evangelizadora na próxima encarnação. E então, relacionado os aprimoramentos pedagógicos e tudo mais, o espírito Lúcio de Abreu diz assim: normalmente estamos muito desapercebidos dos efeitos da arte que eleva. Talvez a música e a poesia sejam as artes menos compreendidas no campo da evangelização. Temos pouco conhecimento
dos benefícios do ritmo harmonioso na conjunção vibratória de uma coletividade. Então, nos trazendo a proposta de que devemos estar sempre procurando nos aprimorar e nos apropriar dessas técnicas, dessas didáticas, para poder atender aos nossos evangelizandos. Também a nossa querida nordestina Sandra Borba, no livro Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização Espírita, ela reforça o que diz Guilom Ribeiro aqui, que quando Guilom diz assim que não podemos estacionar nas experiências, que devemos buscar livros, treinamentos, mobilizar encontros e tudo mais. A Sandra Borba diz assim: o conhecimento se transforma em saberes, em aprendizagens, quando ele atinge a aplicação, ou então ele se reduzirá a uma mera informação. O ciclo do conhecimento integra teoria e prática. Então não adianta eu ser portador do conhecimento, eu ter esta aprendizagem e eu não vivenciar. E agora, da nossa joia preciosa aqui, do livro Sublime Sementeira, que é uma coletânea que foi organizada por Miriam Duzin, eu gostaria de trazer algumas mensagens, alguns trechos de mensagens, lembrando que essas mensagens estão neste livro aqui porque é uma coletânea, mas elas estão em outros livros. E a primeira mensagem mais impactante é de Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, quando ele diz: é notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem o raciocínio precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades, de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos e onde pudemos constatar o fato pessoalmente. E aí ele encerra dizendo: é, pois, uma geração de espíritos que se educa, que vai aumentando progressivamente, e essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos princípios. E, enquanto isso, desaparecerão os velhos preconceitos com as velhas gerações. Nós temos outro espírito também, que é pouco conhecido, mas que se está aqui é muito importante, chamado de Benedita Fernandes, que ela diz assim: a educação espírita tem regime de urgência. E lá no final ela diz: a educação é um compromisso de todo dia, de todo instante, em razão da sua complexidade. A educação espírita se baseia no amor e na instrução, que iluminam a consciência e libertam o ser das injunções perniciosas. E aqui nós temos aquele ensinamento de Jesus: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Temos também uma outra mensagem de Bezerra de Menezes, falando da criança e o futuro. E ele diz: a criança que se evangeliza é o adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindouro. Lá no final ele diz assim: ao espiritismo, que antecipou as conquistas do conhecimento, graças à revelação dos imortais, compete o superior ministério de preparar o futuro ditoso da Terra, evangelizando a infância e a juventude do presente. Temos também um poema lindíssimo de Casimiro Cunha, só que ele é um pouco extenso, eu não farei a leitura de todo, mas apenas da primeira frase, para vocês sentirem o poder
a energia deste espírito. Ele diz assim: mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. E não poderia faltar a nossa querida Cecília Rocha, nos dizendo por que é importante evangelizar. Nessa mensagem, que também é um pouquinho longa, 3 trechos que eu separei, que diz assim: educar e amparar a infância e a juventude é preservar a sociedade futura de todos os males que a afligem na atualidade. É evitar que se reproduzam desequilíbrios que hoje perturbam o mundo. Esses desequilíbrios aí de violência, de guerra, de suicídio. A formação de sentimentos é de grande importância para a educação. Essa formação se processa por meio do desenvolvimento de potências embrionárias do espírito, tais como a piedade, a fraternidade e o amor ao próximo. Somente o homem evangelizado será capaz de mudar os parâmetros da sociedade atual e podemos considerar evangelizado o homem de sentimentos elevados e de razão esclarecida pelo conhecimento espírita. Razão e sentimento formam, então, o binômio de maior importância na conquista da espiritualidade maior. E ela encerra dizendo que a educação embasada no conhecimento espírita e na moral evangélica assegura o pleno desenvolvimento da existência terrena, porque direciona os passos da criatura humana para as conquistas dos bens do espírito. Ensinar a viver é a função maior do conhecimento espírita. Com relação a essas questões que abalam o mundo aí, uma que é muito intrigante, que a gente tem que estar sempre atento à questão do suicídio. No livro Adolescência e Vida, Divaldo Franco, Joana de Anjos, através do Divaldo Franco, vai nos dizer que a desinformação sobre a imortalidade do ser, sobre a reencarnação, são os responsáveis por essa corrida acelerada em busca do suicídio, para poder terminar com esse sofrimento, acabar com esse sofrimento. Só que isso é uma ideia errônea. Então, a evangelização espírita e com o método de evangelização de espíritos vem para ajudar a modificar este pensamento, modificar esta ideia, trazer este conhecimento a nossas crianças, a nossa juventude e também para nós outros, porque não são só crianças e juventudes que se suicidam, adultos também por falta de conhecimento. E eu gostaria de encerrar aqui, então, com uma mensagem do Bezerra de Menezes, que está lá no livro O Espírito de Verdade, O Espírito da Verdade, que é um livro que Emmanuel escreveu falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se essa mensagem do Bezerra Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço
não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas ciências, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a sua influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Eu agradeço a atenção de todos, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue em todos os corações. Paz e luz.